aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo, eu, professor João Pedro, vocês, estudantes do SESI, para mais uma aula de Cultura Corporal Esportiva, onde nós estávamos estudando o boliche. Muito bom! Galera, olha só, durante essa semana nós havíamos feito algumas vivências, não é? Que envolviam o boliche e que foram bastante interessantes. Por quê? Porque nós estávamos acostumados com um modelo de boliche, não é? O modelo que a gente pode dizer esportivo de boliche, que é o que nós estamos acostumados nas pistas de boliche, o modelo do esporte do boliche como a gente está acostumado a ver, como a gente já conheceu, tá? Que é toda aquela questão da pista, né? Do espaçamento, do peso das bolas, da colocação dos pinos, não é? Tudo isso que nós havíamos estudado, tudo isso que nós havíamos visto aí durante um bom tempo na nossa aula de Cultura Corporal Esportiva. Agora, nessa vivência durante essa semana passada, nós fizemos algo diferente e eu falei para vocês, olha lá, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos espalhar todos esses pinos aí por onde nós estamos, no espaço onde nós estamos jogando. Algumas pessoas estranharam, professor, mas o que aconteceu? Os pinos não eram de uma maneira triangular? E aí eu falei o seguinte, olha, nós conhecemos dessa maneira triangular. Porém, isso se liga com outra coisa, com a história do boliche. Por quê? Porque nem sempre, durante a história do boliche, durante as adaptações, né, daquilo que, entre aspas, a gente chama de boliche hoje, foi feito de uma maneira triangular, foi feita dessa maneira, tá? E é isso que nós vamos comentar um pouquinho aqui hoje, tá bom? Então olha lá, ó, a gente pode dizer que o que nós chamamos hoje de boliche, tá bom? É aquele esporte, é o esporte que nós estamos estudando, que nós conhecemos, tá? Mas nós vamos dizer que antigamente as pessoas jogavam boliche, mas entre aspas, tá? Por quê? Porque antigamente não tinha o nome de boliche, eram esportes parecidos com o boliche que a gente conhece hoje, tá bom? E que geraram aí diferentes esportes, né? E não só o boliche. Nós vamos falar sobre isso quando nós chegarmos aqui nesse tópico próximo aqui, tá bom? Então, ó, olha só, antigamente surgiram alguns jogos onde as pessoas pegavam materiais bastante rústicos e faziam algum tipo de jogo, tá? Professor, o que era um material rústico? Por exemplo, pedras, tá bom? Então as pessoas tinham algumas pedras, né? Tinham acesso a alguns materiais, uma pedra no chão, alguma coisa. O que ela fazia? Ela tinha um alvo, né? Não sei, um galho, um pedaço de madeira, alguma coisa nesse sentido, e aí ela tentava acertar aquela pedra no galho de madeira. Ela tentava, chamava um amigo, chamava uma amiga, falava, vamos fazer uma competição aqui? Vamos ver quem consegue acertar mais? Quem consegue jogar uma pedra e acertar no galho de madeira? Quem consegue jogar uma pedra e acertar num alvo? Não é? E aí começaram então diferentes jogos nesse sentido de precisão, né? Onde as pessoas jogavam ali, tentavam acertar e tentavam fazer ali diferentes jogos umas com as outras, tá bom? Então, ó, o início aí, ó, com lançamentos de com a utilização de materiais rústicos, né? Porque as pessoas tinham perto delas, né? Seja pedra, algum outro material, acertar em algum espaço, nada muito elaborado, como a gente conhece do boliche hoje, tá? Olha lá, ó. Em outro espaço, né, na Alemanha, começaram a surgir alguns jogos mais parecidos com o que nós conhecemos por boliche, tá bom? Na Alemanha surge um jogo onde as pessoas dividem aí, ó, 9 pinos, tá bom? Lembrando que a quantidade de pinos que nós temos no boliche atualmente, o boliche esportivo, são 10, tá? 10 pinos. As pessoas dividiam então em 9 pinos e não faziam no formato triangular, elas faziam normalmente em formato de losango, tá? Como é que é um losango, professor? É aquele quadrado um pouquinho mais esticado assim, ó. Então isso aqui é um losango. E aí as pessoas colocavam os pinos ali e tentavam acertar, tá? Então olha lá, na Alemanha o formato ele inicia, né, já diferente do formato com objetos rústicos, mas no formato de losango, colocando os pinos no formato de losango. Olha só que interessante, bem diferente daquilo que a gente já conhece hoje, né? Bem diferente daquilo que normalmente a gente joga hoje, tá? Por outro lado, olha só, se na Alemanha surge um jogo como esse, na Inglaterra surge um jogo parecido, onde as pessoas se aproveitavam de um piso diferente. Que piso, não é?
piso na verdade era a grama, tá? As pessoas se utilizavam da grama para fazer um jogo também muito parecido, onde elas tinham um pino, tinham ali um alvo, não é? E elas precisavam jogar a bola, só que elas não queriam o que, ó? Eu até coloquei um X aqui, ó, de que elas não queriam. Elas não queriam derrubar os pinos. O que elas queriam fazer, professor? Elas queriam jogar a bola e fazer com que a bola parasse perto do pino. Elas não queriam derrubar. Olha só que interessante esse jogo, né? E vejam, como isso tem a ver com o boliche, mas também tem a ver com outros jogos. Vocês já ouviram falar de bocha? É um jogo bem interessante que você joga com... são só bolas, né? E você tem uma bola principal e as outras bolas elas precisam ficar o mais perto possível dessa bola principal. Ganha o time que conseguir deixar mais bolas perto dessa bola principal, tá? Então olha só como as coisas vão se entrelaçando, né? Então jogos de precisão, como eles têm inícios parecidos, né? Como isso gera diferentes jogos, tá? Então olha lá, ó. Na Inglaterra nós tínhamos esse jogo então. Se aqui a ideia era derrubar os 9 pinos, aqui a ideia era fazer com que a sua bola, né, o que você tinha em mão, ficasse perto do outro pino, não derrubasse, tá? Por outro lado, deixa eu tirar esse apagador daqui. Agora sim, por outro lado, nos Estados Unidos, aí sim, por volta do século XIX, surge ali um jogo muito parecido com o que nós conhecemos, tá? Num formato triangular, utilizando 10 pinos, chamado de boliche, tá? E aí é o boliche, tá? Lógico, né? Quando ele surgiu, não era exatamente igual ao que nós conhecemos hoje, mas tinha o mesmo formato, né? A bola, os pinos, né? Formato de triângulo, a quantidade de pinos, tá bom? Então, galera, olha só que interessante. É isso que eu quero que a gente entenda, tá? Que o boliche, ele não é desde sempre o boliche como a gente conhece, tá? Ele também teve aí, ó, diferentes formatos, olha só. Lançamento de pedras, diferentes materiais. Na Alemanha, um losango, diferentes formatos de colocar o pino, diferentes objetivos, né? Então eu posso não derrubar o meu pino, eu quero que minha bola fique perto do pino. Ou então, como surgiu então o boliche no formato triangular com 10 pinos e tudo mais, tá? Então por isso que quando a gente faz um exercício de espalhar os pinos, deixar eles de maneira diferente, fazer outro tipo de jogo, nós estamos aí brincando com as possibilidades do boliche, tá? Por quê? Porque a gente conhece o boliche esportivo dessa maneira, né? Triangular, com 10 pinos e tudo mais. Mas nós também podemos produzir outras formas de boliche, nós podemos pensar em outras formas de boliche, porque esse próprio boliche que a gente conhece hoje deriva, não é? Nasceu a partir de outros formatos, de outras coisas. Por isso que é muito importante para a gente conseguir pensar em outras maneiras, outras formas de se fazer, não é? E não entender que o boliche ele só pode acontecer dessa maneira. Ah, professor, eu tenho outros tipos de materiais. Tudo bem, vamos jogar com outros tipos de materiais. Professor, eu pensei em outro formato. Tudo bem, nós vamos pensar em outro formato. Professor, eu pensei em outro objetivo. Tudo bem, vamos fazer um outro objetivo. E aí nós vamos brincando, nós vamos jogando aí com as possibilidades do boliche. Tá bom? Pessoal, então ó, agradeço muito aí que vocês tenham visto essa videoaula. Ela é muito importante para as nossas próximas aulas. É um tema muito importante aí, a história do boliche, para a nossa continuidade dos nossos das nossas vivências e daquilo que a gente vem estudando, tá certo? Ó, não deixem de acessar o Conexão Digital, fazer lá as tarefas, acompanhar as videoaulas, tá certo? Porque daqui a pouco nós já vamos entrar aí no finalzinho da nossa primeira etapa e a gente precisa fechar tudo isso aí com chave de ouro, deixar muito bacana lá o Conexão Digital e tudo que a gente precisa fazer lá na plataforma, ok? Então, pessoal, aquele abraço, nós nos vemos na próxima aula. Valeu!